Ela destruiu a vida do próprio pai com uma única mentira. Não era uma criança inocente, era uma adolescente mimada e sabia exatamente o que estava fazendo. Disse que ele havia tocado nela, e isso bastou. A mãe acreditou sem hesitar, e o homem foi jogado para fora de casa como se fosse um monstro. Sem defesa, sem justiça, sem perdão. Mas o tempo passou. Anos depois, essa mesma filha está prestes a se casar, cercada de flores, vestidos brancos e sorrisos falsos. E o pai? Ele reaparece, não para se vingar, não para pedir desculpas, mas por algo muito mais sombrio. Essa história não é sobre justiça, é sobre o peso das palavras, o silêncio da culpa, e até onde um pai é capaz de ir depois de ser enterrado vivo pela própria família. E quando você achar que entendeu, a última revelação vai destruir tudo. Minha filha acusou falsamente meu marido após ele repreendê-la por um namoro com uma mulher mais velha. Tenho 42 anos, sou mãe, esposa e agora me sinto uma pacificadora em uma guerra que nunca pedi para lutar. Há alguns meses, nossa filha de 16 anos, Leela, começou a agir de forma secreta. Mais maquiagem, escondia o celular na cama, trancava-se no quarto por horas. Você conhece o padrão. Meu marido, David, de 45 anos, não gostou, mas deu espaço, até que não deu mais. Ele descobriu que ela estava namorando escondida um homem de 23 anos. Aparentemente, eles se conheceram no Instagram, e ela mentiu dizendo que tinha 19. David ficou furioso quando soube disso, não fisicamente. David nunca foi violento, mas ele a colocou de castigo imediatamente. Tirou seu celular e tentou entrar em contato com o rapaz, que sumiu logo em seguida. Felizmente, ele disse a ela que aquilo não era apenas uma decisão ruim, era perigoso e ilegal, e que ela estava sendo manipulada. Leela ficou furiosa. Gritou que ele estava exagerando, que não confiava nela e que ela amava aquele homem. Um típico chilique adolescente, até que tudo escalou para algo inimaginável. 2 dias depois, David foi chamado para uma reunião a portas fechadas na firma de arquitetura onde trabalhava há mais de 11 anos. Alguém havia enviado um e-mail anônimo, na verdade, vários e-mails, com capturas de tela anexadas, alegando que David estava abusando da própria filha, que ele tinha sido fisicamente violento e sexualmente coercitivo. O RH mostrou a ele as supostas mensagens entre ele e Leela, completamente forjadas. Havia até imagens de hematomas tiradas da internet, apresentadas como provas. Pareciam reais. David foi suspenso imediatamente, enquanto a investigação acontecia. Quando ele chegou em casa naquela noite, nunca esquecerei o seu rosto, pálido, trêmulo, mal conseguia falar. Ele achava que alguém tinha armado para ele, talvez uma brincadeira doentia. Então, confrontamos Leela. No começo, ela negou tudo, mas eu percebi que havia algo errado. Ela estava pálida, nervosa e agitada. Eventualmente, consegui arrancar a verdade dela. Ela fez aquilo. Usou um aplicativo de spoofing, geradores de número falso e editou capturas de tela para punir o pai por arruinar sua vida. Disse que nunca pensou que iria tão longe, e só queria que ele ficasse com medo ou se arrependesse por tê-la castigado. Que era só uma mentira. Mas não era só uma mentira. Ao final daquela semana, os rumores já tinham se espalhado além da firma. Alguém vazou as acusações na internet. Vizinhos cochichavam, amigos sumiram. David perdeu o emprego de forma definitiva. E piorou. Uma noite, enquanto David voltava do mercado a pé, 2 homens o atacaram. Bateram nele, lábio rachado, costelas quebradas e uma concussão. Um deles teria gritado, gosta de machucar menininhas, é? Ele passou a noite no hospital. Fizemos um boletim de ocorrência, mas ninguém conseguiu identificar os agressores. Os boatos online ainda estavam circulando e ninguém acreditava na verdade. David se fechou completamente depois disso. Parou de falar com Leela. Mal falava comigo. Então, cerca de uma semana após sair do hospital, tudo desmoronou. Leela chegou da escola e encontrou o notebook destruído. O celular, o tablet, tudo quebrado. David havia destruído tudo num acesso de fúria. Estava gritando, não diretamente com ela, mas para o ar, para as paredes, para o teto. Gritava coisas como, você arruinou minha vida. Perdi tudo por sua causa, e você queria que eu estivesse morto. Leela chorava, encolhida num canto. Tentei puxar David, acalmá-lo, mas ele estava histérico. Ele não bateu nela, nem chegou perto, mas estava alto, errático e descontrolado. Um vizinho ouviu os gritos e chamou a polícia. Quando os policiais chegaram, David não resistiu. Apenas se sentou na varanda, chorando. Tive que explicar tudo. Ainda assim, prenderam-no por perturbação da ordem pública e dano à propriedade. Paguei a fiança naquela noite, mas algo dentro dele morreu depois disso.
Ele se recusou a dormir na mesma casa, nem mesmo em um quarto separado. Disse que não conseguia olhar para Leela sem ver sua reputação destruída, seu nome manchado, seu rosto espatifado no concreto. Disse que a casa parecia assombrada. Na manhã seguinte, ele fez as malas e foi embora. Paguei o primeiro mês de aluguel de um pequeno apartamento de um quarto nos arredores da cidade. Não era nada como nosso lar, mas era seguro e silencioso. Levei mantimentos e ajudei com o aluguel quando ele não conseguia pagar. Ele tentou encontrar trabalho, mas nenhuma firma queria seu nome no site. Seu portfólio era bom, mas sua reputação online era radioativa. Mesmo quando a verdade veio à tona, as pessoas não desviam o olhar da mentira. As capturas de tela ainda circulavam por aí, repostadas e mal interpretadas por pessoas que nunca viram a retratação. Enquanto isso, tentei manter tudo funcionando em casa. Leela estava um desastre. Mal saía, apagou todas as redes sociais. Pediu desculpas para mim centenas de vezes, mas até hoje não falou uma só vez diretamente com David desde aquela noite. Ela escreveu cartas para ele, chorou até dormir. A terapeuta dela diz que é culpa, que ela não sabe como voltar depois do que fez, que ela ainda é só uma garota tentando aprender a carregar um fardo que não compreendia antes de empurrá-lo de um penhasco. Eu já nem sei mais o que sentir. Amo os dois com toda a força, mas estou exausta. Já se passaram pouco mais de 3 meses desde que as acusações foram retiradas, desde que a polícia formalmente inocentou David. Mas a verdade não desfaz o que já foi feito. David ainda está naquele apartamento. Não pisou mais dentro de casa. Eu ofereci, implorei, disse que todos nós sairíamos de casa e deixaríamos o espaço só para ele, por um fim de semana, só para ele fazer as pazes com aquilo em particular. Ele nem respondeu. Ele fala comigo, mas só sobre questões práticas, aluguel, contas, documentação do carro. Às vezes mando 100 ou 200 dólares para ajudar. Ele faz alguns bicos agora, trabalhos pequenos de desenho técnico para clientes de fora da cidade que não o pesquisam no Google, e jardinagem através de um conhecido de um amigo. Está queimando as economias aos poucos. Não falou com Leela, nenhuma vez. Ela escreveu outra carta recentemente e me deu para entregar a ele. Não sei se ele leu. Ele não mencionou. Perguntei uma vez, você recebeu o que a Leela escreveu? E ele só assentiu com a cabeça. Nada mais. Leela está tentando. A sua maneira quebrada, ela vai à terapia 2 vezes por semana. Ela não discute mais comigo. Suas notas voltaram a subir, mas ela ainda não disse aquelas palavras em voz alta para o pai. Não disse me desculpa. Não disse por favor, volte para casa. Ela diz que não consegue. Ela diz que não deveria ser ela a pedir isso. Que ele não vai perdoá-la de qualquer forma. E que se tornar mais vulnerável só reabriria a ferida à toa. Ela tem 16 anos e ainda é uma criança em certos aspectos. Mas também mudou completamente o curso da vida de um homem com uma única decisão. E eu não posso fingir que isso não é algo enorme. Algo permanente. Estou tentando não puni-la. Acredito de verdade que ela não entendia a dimensão do que estava fazendo. Ela estava com raiva, envergonhada e encurralada. Ela reagiu da pior forma possível, mas também acredito que ela está arrependida. Acredito que está tentando consertar as coisas. Ela pergunta sobre o pai, às vezes. Pergunta se ele está se alimentando, se está trabalhando, se ainda está morando naquele apartamento bege e horrível. Mas ela não pergunta quando ele vai voltar para casa. E ela não diz que o quer de volta, não em voz alta. David, por outro lado, me disse na semana passada que não vai voltar até que ela peça. Ele disse, e cito, preciso ouvir ela assumir a parte dela. Não por você, não por escrito, não por terceiros. Preciso ouvir dela. E se ela não consegue fazer isso, então não tenho nada para onde voltar. Ele não diz isso com ódio. Essa é a pior parte. É só vazio agora, entorpecido, como se já tivesse partido emocionalmente. Eu estou no meio disso tudo, tentando amar os dois sem tomar partido, perdendo a cabeça aos poucos nesse processo. Ainda vou trabalhar, ainda cozinho o jantar e ajudo minha filha. Mas minha alma está cansada. Eu quero meu marido de volta. Quero que minha filha encontre um caminho para se curar e crescer. Quero que a nossa família, machucada e aos pedaços, reencontre alguma versão de inteireza. Mas eu não sei como chegar lá. Toda vez que tento fazer qualquer um deles conversar, eles se fecham ainda mais. David com sua raiva silenciosa e vazia. Leela com sua culpa disfarçada de teimosia. Não posso obrigar David a perdoá-la. Não posso forçar Leela a amadurecer da noite para o dia. Não posso nem mesmo puni-la. O que eu faria? Colocar ela de castigo de novo? Tirar o celular? Ela já mal sai de casa. Mal tem amigos. A punição dela é viver nas consequências do que causou.
Mas a punição de David não acabou. A vida dele continua arruinada, e ele não fez nada de errado. Fico repetindo tudo na minha cabeça, me perguntando se houve algum momento em que eu poderia ter interferido, ter visto o que ela estava prestes a fazer, impedido que ela apertasse enviar. Mas não impedi. E agora estou presa nesse purgatório, amando duas pessoas que não conseguem mais amar uma a outra. Então, Hadit, o que eu faço? Como ajudo minha filha a realmente encarar o que fez? Não apenas chorar em segredo, mas de fato enfrentar. E como ajudo meu marido a enxergar que ela não é só o erro que cometeu? Como consertar uma família que talvez já esteja quebrada além do conserto? Estou ouvido.